Graça e paz, meus amados. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado pelo teu Santo Espírito. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque a tua palavra é a verdade. Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, meus amados, hoje pela manhã, eu vi uma frase que me deixou emocionado. Aquela frase tinha filho de um carro na parte traseira. Deus não desiste de nós. Então eu me lembrei da parábola do filho pródigo, onde diz que o filho pródigo perdeu tudo ao pai e saiu para o mundo para gastar aquilo que ele recebeu. Ele chegou a um ponto da vida dele que ele ficou sem nada. E nem condições ele tinha de se alimentar. Não podia comer nem lavagem, porque não era permitido. Então ele lembrou-se do pai e voltou para o pai. Lá na passagem, onde diz, em Lucas, no capítulo 15, versículo 20, Jesus descreve os sentimentos e a atitude do pai. Enquanto o filho ainda estava longe, seu pai o avistou e teve pena. Então correu e o abraçou e o beijou ternamente. Mesmo que tenha ouvido a respeito da vida devassa de seu filho, levou o pai lhe dá boas-vindas. Será que com isso os líderes judeus que dizem conhecer e adorar a Deus percebem como nosso Pai Celestial se sente quando um pecador se arrepende? Será que também reconhece que Jesus está mostrando o mesmo espírito acolhedor? Isso é uma pergunta feita aos líderes, não só judeus, como líderes religiosos, como também as pessoas do mundo. Muitas pessoas têm a tendência de nos acusar. Pelo mundo, nós estaríamos mortos. Pelas pessoas, nós não teríamos oportunidade de nos converter. Mas a palavra de Deus fala do filho pródigo, alguém que vivia na prostituição, na bebida, no adultério, na devassidão, no pecado propriamente dito. Então, uma pessoa que não estava nem aí com a vida, destruiu tudo que o pai deu. Mas a palavra de Deus diz que Deus não esquece de nós. Deus não esquece de você, meu amado. Deus não esquece. Porque a vontade de Deus é que a gente se salve. A vontade de Deus é que você se volte para Ele. A vontade dele é nos dar uma vida abundante. Quantas pessoas não têm aí jogadas pelas sarjetas da vida, vivendo de forma horrenda, pessoas em total rebelião contra Deus, destruindo o templo de Deus que é o corpo, homens com homens, mulheres com mulheres, homens mudando a sua natureza na genética, fazendo cirurgias, cortando o órgão sexual, mulheres querendo ser homens, um total desrespeito ao Criador e ao próprio corpo e à própria natureza que Deus criou perfeita. Por que essas pessoas fazem isso? Falta de conhecimento de Deus, falta da presença de Deus, falta do Espírito Santo de Deus. A falta de Deus, a falta da presença de Deus na vida do homem ou mulher, do ser humano, causa uma rebelião contra a autoridade de Deus, contra as coisas de Deus. Quantas e quantas pessoas não têm aí, por livre e espontânea vontade, se entregando aos vícios, pessoas apegadas a vícios do cigarro, das drogas, da bebida, da prostituição, pessoas que têm conhecimento, bons profissionais, que têm uma deficiência. Eu vi história de homens, trabalhadores, personagens, atores, atrizes, pessoas de boa índole, sendo presas, sendo acusadas de roubo, porque elas têm
uma doença chamada cleptomania. Isso é uma doença. A medicina, a ciência, diz que a cleptomania é uma doença. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos que essas coisas são coisas do diabo, do inimigo. São pessoas presas pela mão do inimigo. O inimigo lança a seta do mal e aquelas pessoas acabam cedendo. Todo vício, toda vontade fora da presença de Deus é a intenção do inimigo. Muitas vezes a gente crente, a gente vê, escuta muita gente dizer: viu ali o que aquele crente fez, a crente por derradeiro. Não entendem elas que o diabo, ele se preocupa mais com o crente, porque o crente passa a ser adversário dele. Quando o homem não conhecia Deus, era escravo do pecado, ele era um escravo do diabo. Ele era guiado segundo o príncipe desse mundo, segundo as vontades da carne e dos pensamentos, e por natureza inimigos de Deus. Então, se o homem que não tem Jesus é inimigo de Deus, ele passa a ser amigo do diabo, querendo ou não, através do vício, através do pecado, através da negação. E quando essas pessoas se libertam do pecado em Cristo, elas passam a ser inimigas do diabo. Então o diabo vai vir com toda a intensidade contra essas pessoas que se convertem. Nesse caso, a igreja, que somos nós. Mas a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a presença do Espírito Santo de Deus é maior do que a minha vontade de beber, é maior do que a minha vontade de me prostituir, é maior do que a minha vontade de adulterar, é maior do que a minha vontade de roubar, de mentir, é maior do que a minha vontade de pecar. Embora que a gente ainda caia em algumas situações, mas a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Jesus Cristo é a nossa esperança. O homem sem Deus, ele está sem esperança, ele está vagando no caos. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Cristo, elas podem dizer, elas dão testemunho do que Deus fez na vida delas, e elas podem dizer: eu sou livre, Jesus Cristo me libertou, Jesus Cristo me salvou, Jesus Cristo mudou a minha vida, Jesus Cristo escreveu uma nova história. Vocês que estão agora me assistindo, vocês sabem do que eu estou falando. Só quem conhece Jesus é que sabe o valor que tem a palavra de Deus. Só quem conhece Jesus é que sabe o valor do Evangelho, é que sabe o valor da salvação, de um nascer de novo. Jesus Cristo chegou para a autoridade religiosa, um homem cheio do conhecimento, que era Nicodemos. E ele disse: Senhor, o que farei para ser salvo? Ele reconhecia as coisas de Deus, mas ele não tinha o entendimento de salvação. E Jesus Cristo disse que importava a ele nascer de novo. O que é o nascer de novo? É o reconhecimento do que foi feito lá na cruz. É a abnegação. É o arrependimento dos pecados. É o reconhecimento de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. O Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. É nele que eu e você vencemos. Muitas das vezes a gente está desanimado para ir para a igreja. As tribulações do mundo nos têm roubado a paz. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele é a nossa paz. Ele diz que a paz que o mundo não tem, eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode dar. Ele dá uma paz, não é aquela paz de você estar sossegado, é uma paz espiritual, é uma paz que onde vem a tribulação, mas você está ali sossegado, porque você tem a presença de Deus em você. A gente tem visto aí, isso tem me deixado indignado,
Quem ama Jesus Cristo se indigna com coisas erradas, com pregações mentirosas, com falsas doutrinas. Quem ama Jesus Cristo não aceita um irmão ou os irmãos serem enganados, serem roubados. É o que está acontecendo hoje em dia. Líderes religiosos sangrando, roubando, mentindo. Quem tem o conhecimento de Deus sabe que é livre, sabe da verdade, porque a palavra do Senhor diz lá em João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas esses líderes religiosos, esses mentirosos, não pagam o preço diante de Deus, porque naquele grande dia eles ouvirão do Senhor: afasta de mim, vós que praticam iniquidade, eu não vos conheço. Eu e você, nós temos a obrigação de mostrar a verdade para os nossos irmãos, mas nós também temos a obrigação de pregar o evangelho verdadeiro. Eu não cobro para pregar o evangelho. Eu tenho prazer de pregar o evangelho, mas pessoas estão comercializando o evangelho. Pessoas têm um talento, aí é convidado para ir para uma igreja, dar um testemunho, ou pregar, ou cantar. E ele chega lá, pede o cachê. Ah, eu quero uma oferta, minha oferta é de tanto. Já estipula a oferta. Tem muita coisa que dá nojo, porque muita gente tem se afastado da igreja tempo, por isso. Mas existem homens fiéis, existem igrejas ou templos feitos por mão de homens, onde existem homens e mulheres que estão ali na direção, mas que são fiéis ao Senhor, que têm responsabilidade em pregar a palavra, que não comercializam a palavra. Cabe a mim e a você procurar esses lugares. Está na hora da gente sair da religiosidade. Está na hora da gente começar a viver o evangelho como ele deve ser vivido. Em amor, em entendimento. Nós temos o Espírito Santo da verdade nos ensinando. Ninguém vai me enganar, porque eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu tenho o prazer de dar testemunho dele. O verdadeiro crente, homem ou mulher de Deus, ele não cobra para pregar, ele não cobra para cantar, ele não cobra para dar o testemunho, ele não vende o evangelho. Verdadeiro homem e mulher de Deus, porque a palavra de Deus diz que existem os falsos irmãos, os falsos ministros, os falsos profetas, os falsos pregadores. Temos falhas, sim, mas nós limpamos as nossas falhas ou apagamos as nossas transgressões em Cristo, no sangue de Cristo. Ele diz na palavra dele: aquele que é limpo, limpe-se ainda. Então, o sangue de Cristo te purifica, te limpa, te lava. Se você está fraco, ele te levanta, porque ele diz ao fraco que eu sou forte. Se você está triste, ele te anima, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você está abatido, ele te consola, ele te levanta, porque ele é o nosso pastor. Ele nos coloca em um vale verdejante. O nosso cálice transborda. Certamente que a sua bondade e a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Ele nos chama para a gente habitar na casa dele para todo sempre. Não é só para conhecer, é para habitar. Tem muita gente que diz: eu conheço a palavra. Conhecer a palavra não vai te fazer íntimo de Deus, não. Te fazer íntimo de Deus é você entrar na casa dele. É você convidar ele para cear com você. É você ter comunhão com ele. Você pode conhecer uma autoridade lá de um país do exterior. Eu conheço o presidente da França, ou a autoridade da França, eu conheço o embaixador, conhece de nome. Muita gente diz: eu conheço Deus, eu conheço a palavra de Deus, mas não tem intimidade. Porque a intimidade para com Deus é através de Jesus Cristo. Porque ele nos une com Deus, ele nos apresenta a Deus. Ele diz na palavra dele: eu e o Pai somos um.
Aquele que me recebe como Senhor e Salvador recebe o Pai, diz o Senhor Jesus. Ninguém conhece o Pai a não ser pelo Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, se você busca Jesus Cristo, você recebe Deus. Ele disse na palavra dele: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Quantas e quantas pessoas inflamadas de pecado, de ira, de maldade, de obstinência, de orgulho, de soberba, tem negado o Evangelho, tem negado a presença de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas nem todos vão se salvar. Por quê? Porque eles não querem. São eles que não querem. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, amou todos os seres humanos na face da terra, bons e ruins. Amou todos, porque ele não faz acepção de pessoas. E ele enviou o seu filho. Nenhum de nós aqui ia pegar o filho e sacrificar no lugar de uma pessoa que não merece, e até mesmo de alguém que merece. Digamos o seguinte, eu vou dar um exemplo natural, simples e real. Digamos que tenha um ladrão, porque foi isso, era isso que nós éramos inimigos de Deus, nós éramos ladrões, porque nós roubávamos a verdade. Nós éramos ladrões da verdade, porque não queríamos aceitar a verdade. E está lá aquele ladrão em um hospital, precisando de um coração. Você pegaria o seu filho e daria o coração àquele sujeito? Você mataria e sacrificaria seu filho para dar o coração a um ladrão, a um condenado? Você não faria isso, não. Aí eu te pergunto, e se fosse alguém que você gostasse, um amigo seu, tivesse ali, numa cama de hospital, esperando um transplante, você pegaria seu filho e daria um órgão dele para um amigo seu? Tiraria o coração do seu filho e daria a um amigo seu? Certamente que não, porque o seu filho é amado. Você ama o seu filho. Foi isso que Deus fez. Deus deu o filho, o melhor que ele tinha. Ele enviou o seu filho. Não foi para pessoas boazinhas, não. Foi para pessoas maldosas. Foi para todo tipo de gente. Porque o homem diz: eu sou bom, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ele já se justifica pelas obras. O que salva o homem não são as obras, não. O que salva o homem é a fé em Cristo. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus amou o mundo. E ponto final. Ele enviou o seu Filho unigênito. O único requisito que leva o homem a ser justificado é ele reconhecer que é um pecador ou uma pecadora, sendo mulher, e aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Mas para isso é preciso que haja arrependimento e reconhecimento. Arrependimento de pecado, de obras mortas, e reconhecimento de Cristo como o único suficiente. Mas muita gente diz: mas fulano é crente. Eu estou vendo fulano tão fraco. Ele diz na palavra dele: diga ao fraco que eu sou forte. Ele é forte nas nossas vidas. Ele diz lá em Isaías 55, versículo 6, ele diz que o homem deve se arrepender e voltar-se a Deus. Deixe o pecador os caminhos maus e volte ao Senhor. Há uma chance, há uma oportunidade. Deus dá essa oportunidade. E esta oportunidade está em Cristo. Esta oportunidade está em Cristo. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, ele diz: do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se dos seus próprios pecados. Então nós somos inimigos de nós mesmos, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. O que nós devemos fazer? Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor enquanto se deve achar. Buscar o Senhor enquanto se deve achar é você ter a oportunidade em vida.
Está lá em Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27, onde ele diz que importa, pois ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Tive a oportunidade de ver pessoas mortas. Elas não têm oportunidade mais de falar. Elas não têm mais oportunidade de crer. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, ele diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a fé que nós pregamos, a saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou do morto, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Uma pessoa morta, ela não pode confessar nada mais, porque ela não pode mais falar. É por isso que temos que confessar em vida, porque depois da morte segue-se o juízo. Magnificado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Todo o louvor e toda a adoração está nele, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Graça e paz a todos, meus amados.